famosos desaparecidos políticos, né? Talvez um dos maiores dramas entre tantos dramas, né? E assim por diante. E eles aí, então, eles vão buscando, né? Eles vão buscando novas informações a partir justamente desse tipo de aproximação, né? Então eu acho que, para dizer para vocês que também, claro, a ideia, que eu vejo que aqui é o núcleo, o fulcro desse ponto, né? A ideia de documento, como vocês saberão muito melhor do que eu, ela pode ser e deve ser alargada, né? Para fontes que são, às vezes estão dispersas, como por exemplo esse universo literário, quer dizer, muitas das nossas bibliotecas, que mais das vezes são tão desatualizadas, né? Lamentavelmente não tem isso, né? E hoje como é que você faz isso? Você vai para a internet, vai no estante virtual, começa a fazer aqui, você começa a descobrir coisas incríveis, coisas muito interessantes, parte da bibliografia desses cursos que a gente está testando, digamos lá em Campinas, se fizeram assim, né, com esse tipo de busca, né, com esse tipo de pesquisa. Também é isso, quer dizer, não tem, eu sou dinossauro com relação à tecnologia de informar, mas não tem nenhum preconceito, eu acho que é fabulosa a possibilidade desse tipo de pesquisa também, né, de recurso, se bem que ela também não pode jamais substituir, jamais, né, se sobrepor, evidentemente, ao acervo, né, ao documento e à preservação. Né. E eu acho que acervo, documento e preservação é sim um lugar público, né, é sim virtual, manual, etc., mas é um lugar público, tem que ser sempre um espaço público. Né. Eu acho que não há como. Então a ideia da universidade, a ideia dos institutos, dos arquivos, e por mais precários que são, eles têm que ser, vamos dizer assim, eles têm que ser apropriados por nós, né? Nós temos que nos apropriar desses arquivos. Nós estamos fazendo aqui um relato, né? Às vezes até de uma situação mesmo de conflito, né? de ameaça, quer dizer, muitas vezes funcionários se tornam tão burocráticos e tão avessos a visitação dos pesquisadores, que às vezes se tornam tão raros também, né? Eles perdem o costume, enfim, mas é isso, quer dizer, eu vejo tantas possibilidades, mesmo na questão do audiovisual também, né? Filmes como lugar de memória, né? Fotografias, evidentemente, mais do que nunca, como lugares de memória, né? Essas fontes são muito importantes porque elas fazem parte, né? Mais do que nunca, da história contemporânea. No caso do cinema, é uma invenção de 1895, né, das imagens em movimento, e até hoje, quer dizer, mesmo que o cinema, vamos dizer, artístico, o cinema político, está em franca decadência, né, varrido dos shopping centers pelos blockbusters, né, pela produção comercial da alta indústria cinematográfica, mas ainda é impressionante, eu vejo, vou dar mais um exemplo, desculpe eu ainda me fixar nesse tema, né, mas esse tema está me mobilizando muito ao longo desse ano, né, na minha atividade didática, o tema da ditadura militar, mas existe uma professora da escola de cinema da UFRJ, que eu conheci agora também, há um mês, a professora Anitta Leandro, e ela fez um documentário que é uma aula de história, né. Eu espero que vocês possam convidar. Eu aqui faço a propaganda, se vocês puderem convidar um dia, porque talvez esse documentário jamais, tem esse detalhe também, jamais entre em circuito comercial. Existe essa questão. A produção audiovisual hoje é muito facilitada, né? Pela técnica digital, quer dizer, qualquer um de nós, enfim, você faz um grupo aqui, tem uma ideia de um documentário e tal, você começa a filmar, né? Ela é até relativamente barata, desse ponto de vista, democratizou e até popularizou o acesso. Então você tem hoje no Brasil talvez 150 filmes longa-metragem por ano produzidos. Mas desses 150, quantos entram em circuito? Né? É uma minoritária, uma parte minoritária, não sei dizer assim mais precisamente quanto. Eu estava até conversando com o Renato Tapajós recentemente, né? Continua fazendo filme. Ele fez um filme sobre a ditadura e sobre a tortura. Ele disse, eu não sei se esse filme vai entrar em circuito, chama Corte Seco, filme muito violento, muito dramático. Ele disse, olha, eu não sei, quer dizer, a fração dos filmes produzidos que vão entrar em circuito é pequena. Então eu vou voltar para a Anitta Leandro. A Anitta Leandro, ela deu uma aula de história, ela não é historiadora, ela é uma professora de montagem, trabalha com montagem, cinema. O documentário dela se chama Retratos de Identificação. Foi feito no começo desse ano. Ela falou que levou 4 anos para fazer, até também por problemas de financiamento, etc., né, depois para produzir, para finalizar,
O que são os retratos de identificação? Ela pegou fotografias e dossiês dos arquivos da prisão política de alguns militantes da luta armada durante os anos da repressão. Onde é que estão esses documentos? Estão, felizmente, esses estão. Felizmente, eles estão no Arquivo Nacional lá de Brasília. Boa parte deles. Tem alguns outros também no Arquivo Estadual do Rio de Janeiro, que tem os arquivos do DOPS do Rio de Janeiro. Os arquivos do DOPS do Rio de Janeiro estão na cidade do Rio de Janeiro, no Arquivo Estadual, mas arquivos outros, arquivos, por exemplo, de Forças Armadas, né, Exército, Marinha, lá, quando disponibilizados, estão no Arquivo Nacional, até por lei. Né? Uma lei prevê que esses arquivos teriam que ser levados para o Arquivo Nacional. Então ela pegou 4 pessoas e 4 personagens, né? E as suas fotografias, os seus dossiês. Né? Esses personagens é o Chael, né? Que é um estudante de medicina de São Paulo, né? Que ficou muito famoso no caso dele, ele morreu na tortura, né? Poucos dias depois de ser preso, no Rio de Janeiro. Ele estudava medicina em São Paulo. E no caso dele, isso aconteceu em 69, já depois do ato 5, mas curiosamente, teve uma espécie, vamos dizer assim, de vazamento, por assim dizer, da censura, né? Que já existia. E, por incrível que pareça também, né? Como a história dá voltas, a revista Veja fez uma reportagem, ela tinha como diretor de redação, Milo Carter, ela fez uma reportagem denunciando, né, o fato de que ele tinha morrido em tortura, embora, claro, a polícia e o exército diziam que ele morreu num tiroteio, morreu em combate, etc. Mas havia sinais evidentes. Então, ao lado dele, a Dora, ou Maria Auxiliadora, que era também uma estudante de medicina de Minas Gerais, certamente da geração de Dilma Rousseff, da geração de Leonora Oliveira, que é minha amiga e foi minha colega na Federal da Paraíba, hoje secretária nacional das mulheres, né, no governo Dilma, da Amelinha Teles, que é uma militante conhecidíssima, né, muito ativa, que também é dessa geração de mineiras, as meninas de Minas, né, de Belo Horizonte, dessa fase, né, que tinha 21 anos, ela foi presa em junho. E uma outra figura, um conterrâneo aqui do professor Janes, eu conversei com ele sobre isso, me impressionou muitíssimo, não conheci pessoalmente, chama-se Antônio Roberto Spinoza, na época fazia filosofia na USP, mas é operário e foi um dos líderes da greve operária de 68. Esses 3 foram presos inicialmente, são os 3 personagens inicialmente, foram presos juntos, o famoso aparelho na cidade do Rio de Janeiro. Então tem as fotos inclusive que a polícia fez seguindo a Dora, seguindo a Maria Auxiliadora, que ela saía de casa, então tinha fotos assim, muito precárias, assim, feitas dela numa lanchonete, comprando indo numa aula de autoescola, as fotos assim já hoje muito apagadas, né? Depois então as fichas, quer dizer, o relatório dessas pessoas que estavam seguindo, olha, fulano, o elemento saiu, né, tal hora assim, fez tal coisa assim, blá, 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 blá. Bom, resultado, as fotos tiradas, é aquela coisa, o valor de um documento que às vezes não está evidente, né? E talvez o olhar de uma pessoa que não é da área, ela não é historiadora de ofício e tal, ela é uma profissional da imagem, cineasta, as fotos do Chael na polícia é impressionante, quer dizer, são a maior bandeira, né? Quer dizer, tem fotos dele completamente ensanguentado depois de sessões duríssimas de tortura. Essas fotos estão oficialmente fazem parte do dossiê, né? Então ela foi montando, ela foi apresentando algumas dessas fotos, algumas fotos muito impressionantes. E, ao mesmo tempo, a história oral, né? Quer dizer, o Antônio Spinoza é o sobrevivente, né? Então ele vai relatando. Ele também não tinha conhecimento das fotos, ele não tinha visto todas as fotos, tinha visto algumas, né? Ele não tinha visto. Daí ele é exposto pela cineasta a essas fotos. E ele, então, começa a lembrar, evidentemente, começa a ter um trabalho de memória pessoal. E ele começa a falar. Então, o depoimento dele é riquíssimo. Ele vai lembrando os detalhes e, claro, ele foi testemunha direto, né? Ele sabe até, talvez, o golpe que tenha levado à morte do Chael. Ele estava na mesma sessão de tortura e ele disse, olha, eu estou aqui, vivo, podendo lembrar disso, graças, entre aspas, muitas aspas, à morte do Chael, porque
quando o Shael foi morto, e vazou, isso foi noticiado por uma certa mídia, ele chegou até o exterior, né? Ele tinha uma família de classe média judaica de São Paulo, passaram a ter várias, inclusive na comunidade judaica também, várias denúncias. Pararam, quer dizer, não me mataram, porque senão eu seria o próximo, eu seria morto, né? Então tem todo esse relato. Bom, essa menina agora, talvez disse a Anita Leandro. Anita Leandro é a diretora. Ela disse: olha, por que você escolheu esses quadros? Ela falou que eu queria ir atrás da história da Dora, que eu conhecia só de relato. Ela nunca conheceu a Dora, nunca viu na vida, mas ela conhecia da época de algumas notícias. Né? A Dora é uma figura impressionante, uma jovem belíssima, né? E logo depois, numa fase seguinte, ela consegue fugir para o Chile, quer dizer, ser trocada pelo embaixador suíço, né? Embaixador suíço, que eles trocam 70, né? 70 presos, o grupo do Lamarck que faz essa ação, então eles conseguem 70, uma lista de 70 presos. Então ela entra nessa lista, ela vai para o Chile. No Chile, isso também parte do documento, com 2 vídeos que foram feitos, né? Um vídeo feito por 2 chilenos e um outro vídeo feito por um jornal americano, que estava preocupado com a coisa de direitos humanos, então vai lá e fala com ela. E ela vai relatando tudo, ela vai relatando também a tortura. Ela também, naquele momento, não morreu por milagre. Bom, segunda parte, existe um outro depoente, existem outras fotos, as fotos então do Chile, as fotos da troca do embaixador já no aeroporto, são várias fotos que a polícia faz. Ela vai pegando e vai reconstituindo. Né? Reinaldo Guarani, um militante de outro grupo, da LN, não era do grupo originário deles, eles eram da BPR, depois foram da Varpa Humanas. E esse grupo, o LN é outro grupo, do Marighella, né? Mas ele foi também trocado. Então ele disse muito candidamente. Então, quando eu estava para entrar no avião, eu vi aquela moça lá na ponta, nas fotografias, eu achei ela muito bonita, ele não conhecia. Aí ele se aproximou, né? Ele se aproximou dela durante a viagem, depois lá no Chile, bom, se tornaram um casal, entre 71 e 76, 73, golpe do Pinochet, né? Toda uma dificuldade para 5.000 exilados brasileiros do Chile, né? Tiveram que fugir, né? Do Chile, fugir do Pinochet, né? Foram para a Suécia, para a França, para a Bélgica, para a Alemanha, né? Logo depois de 74, com a Revolução dos Cravos, para Portugal, até 74, até abril de 74. Portugal também não era fácil, né? Nem a Espanha, que ainda estava com o regime franquista. Enfim, esse casal, Reinaldo Guarani e a Dora, foram para a Alemanha, depois de passar pela Bélgica, não conseguiram ficar nem na França, que era o lugar mais acolhedor, e a Suécia também era muito receptiva aos exilados brasileiros. Eles na Alemanha, a Alemanha ainda era muro de Berlim, Guerra Fria. A Alemanha Ocidental não dava asilo oficialmente. Eles eram apátridas, sem pátria, sem passaporte, controlados pelo Estado, mas enfim, com direito à moradia, com direito a voltar ao estudo de medicina, etc., fazer terapia de grupo e assim por diante. Mas enfim, a Dora entrou em surto psicótico. A Dora incrível, né? Porque muitos anos depois do processo, que foi lá em 69, quer dizer, digamos 76, são 7 anos, ela entrou no processo, num surto mesmo, paranoico, né? Que evidentemente não está, quer dizer, tem ligação direta com os traumas que ela sofreu na prisão, não é? E ela então se suicidou no metrô de Berlim. É uma história muito trágica. Ela então é a pessoa, quer dizer, é o corpo ausente, né? Mas é sem dúvida a protagonista desse filme, né? É a protagonista desse filme. Quer dizer, ela é apresentada pelas fotos, pelos vídeos que ela ainda gravou no Chile e pela memória dos seus 2 companheiros e também namorados. O Antônio Espinosa também foi namorado dela na fase anterior à prisão dela em São Paulo, né? E é um filme tocante e um filme muito despojado, quer dizer, afora os 2 sobreviventes, que tem, portanto, do ponto de vista então, da documentação, pegando a história oral, o resto todo das imagens do filme, o filme não é absolutamente enfadonho, em filme de 1h30 que você fica assim, como um suspense do primeiro ou último minuto. É um filme montado, né, com fotografias e dossiês da polícia e do exército e das forças armadas que detiveram, torturaram, né, e mataram alguns desses militantes, né? Quer dizer,
uma micro-história que também é, evidentemente, expressão de uma história de toda uma geração de brasileiros, né? Então, até foi interessante, porque eu acho muito, aqui recomendo, eu estou tentando também levar a Anitta lá para Campinas, e faço também, acho que ela vai ficar contente se vocês conseguirem, ela é professora lá na, salvo engano, na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, né? Lá no campus da UFRJ. Ela está disponível, ela disse, não, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu tenho dificuldade enorme para conseguir distribuir esse filme. Ela é uma professora, colega nossa, ela está muito interessada em divulgar esse filme em todos os canais que for possível, né? E é legal, quer dizer, como eu já disse, esse filme é uma aula de história. Eu vou fazer de tudo também para levá-la para Campinas o ano que vem, na nossa nova edição do nosso curso lá, com a moçadinha da graduação, né? Enfim, eu estendi um pouco, talvez demais, e diversifiquei um pouco, falei menos, evidentemente, da documentação, enfim, as minhas histórias aqui de Museu Amazônica são as mais nostálgicas possíveis, né? Apenas lembrando que logo no primeiro momento que eu cheguei aqui em 90, havia um jovem estudante muito aplicado, não é? Trabalhador infatigável, bolsista de pipique e orientando da professora Edneia. Ele se chamava Auxílio Humano, acho que vocês conhecem. Bom, muito obrigado. Acho que falei demais. Desculpa.